Série Passos para o Reavivamento Pessoal, Cheios do Espírito Santo. Parte 24. Capítulo 5. A chave para a experiência prática. Como posso implantar e experimentar a solução divina em minha vida? Como devo orar para ter a certeza de que estou cheio do Espírito Santo? A oração e o estar cheio do Espírito Santo. É importante que escolhamos este caminho com fé e que com fé clamemos pelo Espírito Santo. Isto quer dizer que, depois de orar pelo Espírito Santo, necessitamos confiar e crer que o Senhor responde nossas orações e que Ele já nos concedeu o Espírito enquanto pedíamos a Ele. Gálatas 3:24 nos diz: Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Outra tradução, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, diz: de maneira que a lei nos serviu de apoio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Deus nos tem proporcionado grande e maravilhosa ajuda para que possamos confiar facilmente em nosso Pai Celestial. Podemos chamá-la de oração baseada em promessas. Orando com base em promessas. Vamos começar com um exemplo. Digamos que meu filho não tem um bom desempenho em inglês na escola. Eu quero motivá-lo a se esforçar em inglês. Então prometo a ele R$20 se ele tirar boas notas. Então ele começa a se esforçar. Eu também o ajudo a estudar e ele consegue uma nota melhor na escola. E então o que acontece? Quando meu filho volta da aula, ele entra pela porta e logo diz: Papai, meus R$20. Eu lhe pergunto: por que está tão seguro de que ganhará R$20? Porque uma promessa foi feita e os pré-requisitos foram cumpridos. De fato, isto é normal para a maioria das pessoas hoje em dia. Vamos supor que eu não tivesse R$20 naquele momento, mas será que Deus não tem algo que Ele prometeu? Impossível. Vamos mais uma vez supor que eu tenha me arrependido de minha promessa e diga: eu li um livro de educação que dizia que não é bom motivar os filhos com dinheiro, por isso não vou te dar os R$20. Será que Deus muda de ideia? Impossível. Podemos perceber então que quando Deus faz uma promessa e nós cumprimos os requisitos, só há uma opção: vamos receber o que foi prometido. Deus quer, através de suas promessas, nos motivar a escolher os caminhos certos. Por exemplo, receber o Espírito Santo, mediante o qual teremos o poder de Deus em nossa vida. Ele quer facilitar nosso processo de confiança nele. A confiança é o fundamento da fé. Vamos nos lembrar agora de alguns textos bíblicos-chave que nos ajudam a orar desta forma. O primeiro se encontra em 1ª Carta de João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Deus nos deixou uma promessa generalizada. Ele responderá às orações que são conforme a sua vontade. A vontade de Deus é expressa em seus mandamentos e promessas. Nós podemos nos referir a elas em nossas orações. O verso 15 continua, dizendo: E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Outra tradução, João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, diz: E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O que significa isto?
significa que nossas orações feitas de acordo com a vontade de Deus serão respondidas no mesmo momento em que as fizermos. Geralmente não percebemos nenhuma diferença no exato momento, mas nossas orações são respondidas pela fé e não por nossas percepções. Os sentimentos virão depois. Ao orar com pessoas viciadas em álcool e nicotina, aprendi que no momento que oram para serem libertos do vício, não podem notar a menor diferença. Porém, estes recebem uma resposta através da fé. Ou seja, algumas horas mais tarde, pode-se notar que sua ânsia por estas substâncias já não existe mais. É neste momento que essas pessoas percebem que receberam uma resposta prática às suas orações. Jesus disse em Marcos 11:24: Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Ellen White disse: Não precisamos esperar por qualquer evidência exterior da bênção. O dom acha-se na promessa. Podemos empenhar-nos em nosso trabalho, certos de que o que Deus prometeu, Ele pode realizar, e de que o dom que nós já possuímos se efetivará quando dele mais necessitarmos. Educação, página 258. Não deveríamos buscar por provas externas, ou seja, uma experiência emocional. Roger J. Murnau disse: Os espíritos, demônios, incentivam as pessoas a escutarem aos seus sentimentos no lugar da palavra de Cristo e de seus profetas. Não existe uma forma mais efetiva para esses espíritos obterem o controle da vida das pessoas sem que estas entendam como isto aconteceu. Roger Murnau, 1982. Viagem ao Sobrenatural. Orar baseado nas promessas de Deus nos dá acesso aos maiores tesouros do céu. Nosso amoroso Pai Celestial abriu uma conta inesgotável para nós. Podem, os discípulos, esperar em grandes coisas, se têm fé em suas promessas. O Desejado de Todas as Nações, página 472.